Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Mateus 25, versículo 23. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Vou reler. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra na alegria do seu Senhor. Olha só o que Jesus ele está fazendo. Ele está trazendo através de uma parábola que é uma maneira que Jesus ele usa para explicar uma verdade espiritual. Ele está dizendo que da mesma maneira que esse senhor da parábola se agradou com a atitude do seu servo de ter sido fiel no pouco e ficou tão alegre que chamou o servo para se alegrar, da mesma forma é o Pai que está no céu, é o nosso Deus. Quando ele olha e vê os servos dele sendo fiéis no pouco, ali se alegrando, lutando, caminhando com fidelidade em buscá-lo, ele também vai chamar os servos dele para se alegrar, mas não vai ser nem por um dia, nem por uma noite, vai ser por toda a eternidade. Você crê que Deus, ele vai nos ensinar muito com este princípio aqui? Quem crê, diga glória a Deus. Então põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos e eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor nosso Deus, aqui estamos diante da tua presença, porque, meu Pai amado, nós precisamos ouvir a tua voz, porque é ela que nos guia, é a tua palavra que ilumina o nosso caminho. E é por isso, ó Deus, eu peço ao Senhor, toma o teu lugar aqui neste altar. Toma também, meu Deus, em cada coração e em cada vida aqui presente, e fale com profundidade na vida de cada um, para que essa pessoa, meu Deus, que veio para a tua casa, guiada pelo teu Espírito Santo, meu Deus, ao sair daqui, essa pessoa, ela saia renovada, impactada e abençoada pela tua palavra. E é por isso, meu Deus, que nós damos liberdade para o Senhor falar conosco. Tira, meu Deus, todo obstáculo, toda barreira que venha tentar se opor, meu Pai querido, ao ensino da tua palavra. Tire o tampão do nosso ouvido e tire a dureza do nosso coração, para que, meu Deus, essa mensagem venha nos lapidar e nos transformar na imagem do teu Filho. E glorifique o teu santo nome, Pai, para que o teu reino avance nessa terra e que toda a honra, toda a glória seja dada a ti. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. E preste bastante atenção, se for possível não conversar. Hoje, por ser um ensino que pode mudar a tua vida, eu vou pedir muita atenção. Amém, amados? A palavra do Senhor, ela nos promete tantas bênçãos, tantas coisas maravilhosas que Deus, ele pode fazer na vida de um ser humano, que às vezes nós até pensamos assim, meu Deus, será que a tua palavra ela mudou? Porque Deus, ele promete tantas coisas sobrenaturais, maravilhosas, que às vezes quando nós fazemos uma comparação, um paralelo com a nossa vida, parece que nós não estamos vivendo
aquilo que a palavra de Deus ela promete. Igual, por exemplo, nós vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ver ali no livro de Romanos, o apóstolo Paulo ele falando de uma novidade de vida, de uma vida nova que nós recebemos pela ressurreição de Cristo, e se andarmos conforme ele andou, nós andaremos sempre em novidade de vida. E não tem nada mais desanimador para a vida de uma pessoa quando a vida do ser humano ela cai num círculo vicioso, que a vida não tem novidade, que não sai do lugar, que é os mesmos problemas toda semana, as mesmas dificuldades toda semana. Quando a vida ela chega nesse processo, é desanimador. A pessoa não tem vontade de fazer as coisas porque todo dia vai ser a mesma rotina. Mas segundo a palavra de Deus, aqueles que estão em Cristo, que colocaram a sua confiança no Senhor, a vida ela não vai entrar em um círculo vicioso. Muito pelo contrário. Deus ele tem novidade de vida preparada para você. Quem crê nisso, diga glória a Deus. É a palavra de Deus quem nos garante isso. Mas quando nós olhamos também para Jesus nos evangelhos, em João, capítulo de número 10, ele vai dizer assim: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa vida abundante, creio eu, que ela vai se cumprir na sua magnitude lá na glória. Quando aquilo que está em Apocalipse, capítulo de número 21, vai acontecer. Que ele vai secar dos olhos toda lágrima, não haverá mais pranto nem dor, não vai ter mais aquelas lembranças do passado, porque tudo terá se feito novo em nossa vida. Mas isso não quer dizer que aqui na terra nós não podemos viver uma vida melhor. Não quer dizer que a vida abundante ela se completará lá na glória, que aqui na terra nós não podemos viver, às vezes, uma vida um pouco mais abastada, uma vida um pouco mais feliz, mais completa. É promessa do Senhor Jesus. E eu creio verdadeiramente que aquele que vem para Cristo, a vida ela fica cheia de lacunas para ser preenchida. Mas quando ela entra verdadeiramente na presença do Senhor e se entrega, Jesus ele preenche todas as lacunas da nossa vida e nos faz sentir completos. Quem também crê nisso, diga glória a Deus. A palavra do Senhor, olha que promessa maravilhosa, ela diz que se nós quisermos e cremos, comeremos o melhor dessa terra. Pensa bem, comer o melhor da terra. Eu vejo esse versículo, não que a gente vai ter caviar todo dia na mesa, né? Igual você quase uma vez por semana come lá caviar, come outras coisas gostosas ali, né? Tâmaras de Israel, né? A mesa é farta. Eu não vejo dessa forma, mas eu vejo que Deus, ele faz uma diferença. Em tempos de dificuldade, o cristão, ele sempre se sobressairá em meio àqueles que são ímpios. Aquilo que estiver disponível na terra está preparado para você que é servo de Deus. Amém? Olha que promessas maravilhosas. Igual nós vemos em Malaquias, diz a palavra do Senhor, que mediante a fidelidade do servo de Deus, janelas do céu se abrirão e bênçãos que dela há de vir maior abastança virão sobre a nossa vida, ou seja, provisão direta do céu para a vida daquele que serve a Deus. Nós vemos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, Jesus ele falando que aquele que largar pais, mães, irmãos, amigos, terras, com perseguições, receberá neste tempo, aqui nesta terra, 100 vezes mais pais, mães, irmãos, amigos, terras, e no tempo vindouro, a vida eterna. Olha que promessa maravilhosa. São ou não são promessas maravilhosas, amados? Mas todas essas coisas, elas podem ser alcançadas. Todas essas promessas que foram feitas, elas podem ser vividas por nós, mas elas só podem ser alcançadas e vividas
quando nós compreendemos um princípio na palavra de Deus, que é o princípio da valorização. É o princípio que faz com que todas essas promessas maravilhosas de Deus venham se cumprir em nossa vida. O que é esse princípio de valorização? É você, primeiramente, entender o seguinte, que quando você está em Cristo, acontece uma coisa. Deus, ele sabe o que cada um tem condição de receber. Quando você chega até Jesus, ele vai te ver, eu vou usar um termo genérico aqui, como um recipiente. Imagina vários recipientes que cabe 200 ml, 500 ml, 1 litro, meio litro. Imagina só vários recipientes, porque diz a palavra do Senhor que cada um vai receber uma medida diferente de acordo com aquilo que ela pode suportar. Não somente em lutas. Diz a palavra do Senhor que Deus, ele não nos dá luta maior do que nós possamos suportar. Junto com a aprovação, ele dá o escape. Mas olha só, quando se fala mediante a fé. Vamos lá em Romanos capítulo 12, no versículo de número 13. Romanos 12, versículo 13. Versículo 3, perdão. Diz a palavra do Senhor assim, ó. Romanos 12, verso 3. Olha o que diz. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Igual, o que esse versículo ele quer dizer? Você não pode supervalorizar a sua fé, pensar a mais do que você tem condição, e nem pensar menos do que você tem condição de dar. Igual porque tem muitas pessoas que elas olham para a direita e para a esquerda, e ela vai ver pessoas que já viveram um sobrenatural de Deus. Aqui na igreja tem pessoas que foram curadas, tem pessoas que foram transformadas, tem pessoas que foram libertas. E quando você olha para a direita e para a esquerda, você vai vendo pessoas que estão perseverando e vencendo, pessoas que estão com a família abençoada, pessoas que estão com o casamento abençoado. E aí você olha para si mesmo e diz assim, eu queria ter a fé de fulano. Porque o fulano, ele consegue viver coisas maiores, ele consegue viver coisas impossíveis, ele ora com tanta unção, só que Deus, ele sabe a medida de fé que você tem. Porque quando você tenta não somente se inspirar, mas você quer copiar e acaba se frustrando, a pessoa ela vai ficando para trás, ela começa a falar, minha fé não é de nada. Mas na verdade, você recebeu de Deus a medida de fé que você, nesse momento, está preparado para receber. Inclusive, até a medida da graça que Ele nos dá é de acordo com o que nós podemos receber. Olha o que diz em Efésios, capítulo de número 4. A graça de Deus ela é abundante para todos, mas individualmente, uma medida ela é nos dada. Olha só o que diz Efésios 4, no versículo de número 7, diz assim, olha, Efésios 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, é uma proporção. Ele vai nos dando medidas, que para uns são maiores, e para outros, aparentemente, são menores, mas não quer dizer que é ruim. Quando nós valorizamos aquilo que recebemos, você recebeu uma fé hoje que já te ajuda a fazer muita coisa, te faz orar, te faz vir para a igreja, te faz buscar a Deus. O que é o princípio da valorização? Eu entendo que eu recebi uma medida. Mas a medida que eu recebi, eu tenho que valorizá-la. Eu tenho que cuidar dela. E a partir daí,
do momento que eu valorizo, que eu cuido do que Deus ele me deu, Deus ele me capacita a viver coisas maiores. E aí, depois dessa valorização, começa o processo de multiplicação. A pessoa ela tinha fé só para vir para a igreja, mas agora passa um momento, ela tem fé para pregar a palavra de Deus. Antes ela lia a Bíblia de uma maneira um pouco confusa, um pouco rústica, mas depois Deus foi capacitando, ela foi compreendendo, ela foi estudando e hoje ela dá aula. Mas o que aconteceu? Tinha um pouquinho, não recusou, valorizou, cuidou. Não olhou para aquilo que o outro tem e olhou para aquilo que tinha, comparou, viu que era pouco e desprezou, igual muita gente faz. E é nesse desprezar que a vida fica estagnada. O princípio da valorização, ele faz com que eu, que hoje posso ter uma fé, abre aspas, um pouco pequena, ou pequena, não existe pouco pequena, é pequena, eu venha ter, daqui a um tempo, uma fé sobrenatural. Até aqui está tranquilo, amados? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Porque as pessoas que viveram grandes coisas, elas praticaram o princípio da valorização. Eu vou te dar 3 exemplos bem conhecidos dentro da palavra de Deus, para você estar familiarizado e conseguir compreender. O primeiro exemplo que eu vou dar é o de José. O que José ele se tornou, hein? Governador do Egito. Mas nós podemos acrescentar nesse título que José ele se tornou o maior administrador de toda a terra. Porque diz a palavra do Senhor que José ele vai decifrar ali o sonho de Faraó. E era um sonho muito complexo, que ele via vacas, saindo de dentro do mar. Primeiro vacas gordas que estavam ali saindo do mar. Depois ele tem um outro sonho que vem vacas magras e devoram as vacas gordas, Aliás, no mesmo sonho. Depois ele sonha com espigas gordas e cheias. E depois vem espigas magras e devoram. E José, na sabedoria que Deus deu, ele fala, olha, não é 2 sonhos, é um só. Você tem que fazer desse jeito. Separa aí 20% do que todo o Egito, a terra, arrecadar. E o que você faz? Coloca guardado. Porque no tempo que vier de vacas gordas, a terra do Egito ela crescerá abundantemente. E assim ele o fez, com a sabedoria que Deus deu. E diz a palavra do Senhor em Gênesis 41, que ele vai receber honrarias singulares, amado. Diz aqui, Gênesis 41, no versículo 37, diz a palavra do Senhor que quem está dizendo isso aqui não é um arauto, não é um eunuco, é o próprio Faraó. Diz assim, olha, Gênesis 41, 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente quando eu estiver assentado no trono, eu serei maior do que tu. Que honra, hein? Ele é agora o governador do Egito e é honrado como o maior administrador de toda a terra. É algo grandioso, sim ou não, igreja? Mas aonde que se aplica o princípio de valorização? Quem era José quando ele teve o seu primeiro sonho? Ele era apenas um filho de Jacó. Um dos filhos ali mais moço, pois vai ter Benjamim. Mas José, ele poderia se contentar em ser um filho de Jacó.
mas ele decidiu ser o melhor filho. O melhor filho que Jacó já teve. E José, ele vai ter que fazer uma escolha que quem quer viver coisas maiores tem que fazer. Ele vai ter que escolher em ser o melhor filho ou ser o melhor irmão. Porque ser o melhor filho, ele teria que obedecer o pai. E ser o melhor irmão, ele teria que esconder, encobrir os erros de seus irmãos. Ou ele ganharia o carinho do pai pela obediência, ou ganharia o carinho dos seus irmãos pelo encobrimento dos erros. E José, ele escolheu ser o melhor filho. Só que o que me deixa assim perplexo é que na igreja de Deus tem muitas pessoas que não estão fazendo essa escolha de ser o melhor filho, prefere ser o melhor irmão, encobre o erro, passa por cima de erro, abraça as coisas erradas e coloca ela numa nova roupagem para ficar satisfatório, para que os irmãos se sintam agradáveis, mesmo que desagrade o pai. E aí, quando o pai ele vai ver na terra quem que ele vai colocar coisas maiores, ele não escolhe o melhor irmão, ele escolhe o melhor filho. No tempo de José foi assim. José ele vai sofrer as consequências de fazer a escolha de ser o melhor filho. Você vai ver os irmãos dele zombando dele, chamando ele de sonhador, chamando ele de fofoqueiro, chamando ele de intrigueiro, vão tentar matá-lo, vão vendê-lo como escravo, vão pegar a túnica dele e vão jogar fora. Ele vai sofrer as consequências pela escolha de ter escolhido ser o melhor filho. Da mesma forma, quando nós, amados, escolhemos ser o melhor filho, aqueles que vão agradar o pai, quando você escolhe colocar a ética cristã, ao invés dos espalhafatosa, o que eu posso dizer aqui? Usar um termo menos pejorativo que dá vontade de falar algumas coisas, mas usar coisas profanas para agradar as pessoas. Hoje é um evangelho água com açúcar, que passa a mão na cabeça, porque nós queremos ter melhores irmãos, ser melhores irmãos em Cristo, mas menos melhores filhos. Nós às vezes preferimos mentir para que o outro não sofra consequências e desagradamos ao pai. E aí sabe o que o pai ele faz? Eu quero abençoar na terra. Procura os melhores filhos, não acha. Ele acha bons irmãos em Cristo. Que a pessoa está em adultério, ele está falando que está certo. Que a pessoa está mentindo, ele fala que está certo. Que Deus vai perdoar, mas a pessoa não tem mudança de comportamento. E aí chega na hora, você está falando, meu Deus, a bênção abundante, a vida abundante. Não vem. Não vem por causa que na hora de fazer a escolha, você não escolheu a coisa certa. José sofreu as consequências, mas Deus o honrou de uma maneira sobrenatural. Porque quando Deus ele procurou alguém para liderar aquele povo para ser honrado, não podia ser alguém que se preocupasse com as pessoas. Tinha que ser alguém que se preocupasse primeiramente com a vontade de Deus. Você está entendendo? Isso é princípio de valorização. José, ele valorizou. E você que está aqui, você tem valorizado aquilo que Deus ele tem feito? Igual, por exemplo, vamos usar aqui um outro exemplo bem conhecido, o exemplo de Davi. Davi, ele foi o maior rei de Israel. O melhor. Salomão, ele teve o reino mais próspero, mas Davi, ele teve o reino mais abençoado. Para você ter uma ideia, Davi, ele conseguiu unificar todo Israel em uma só visão, desde Dan até Berseba. Todo mundo adorava o único e verdadeiro Deus. Então, quando Davi ele fez tudo isso, Deus ele colocou Davi até nos dias de hoje sendo respeitado em Israel, sendo respeitado nas pregações.
Os feitos de Davi, eles são inegáveis. Mas como que tudo isso aconteceu? Princípio de valorização. Você lembra de Davi antes de ser rei? Ele era o quê? Pastor de ovelhas. Não por chamado, não por profissão, mas é porque não tinha outro para fazer. Não tinha outro. Era o trabalho do escravo fazer. Se a pessoa ela tivesse um servo dentro de casa, ela mandava o servo pastorear as ovelhas. Davi, por ser o filho mais novo, ficou para ele pastorear. Só que Davi, ele não era simplesmente um pastor. Ele era o melhor pastor. Porque se vinha urso, ele defendia as ovelhas que era do pai dele, nem dele não era. Se vinha o leão, ele ia, lutava com o leão e não deixava nenhuma ovelha se perder. Davi, ele ungia as ovelhas para que as moscas elas não viessem botar os seus ovos na orelha, na ponta dos olhos e deixar ali bichos. Ele vai escrever ali o Salmo de número 23, unge a minha cabeça com óleo, porque ele mesmo praticava isso. Não tinha pastor de ovelhas que fazia aquilo. Muito pelo contrário, os pastores só estavam interessados se a ovelha estava dando lã. Se a ovelha estivesse dando lã, ele queria o que a ovelha podia fornecer. Ele não queria cuidar. Mas o que ele fez? Ele pegou um trabalho que era vergonhoso e transformou num trabalho prazeroso. Ele pegou o pouco que ele recebeu e valorizou. Quando nós fazemos isso, Deus ele nos coloca sobre grandes coisas. Igual quando nós vamos ver testemunhos impactantes de pessoas que são excelentes patrões, são pessoas que dizem assim, eu comecei limpando o chão dessa empresa aqui, limpando esse chão, e para honra e glória, hoje eu estou aqui na diretoria desta empresa, ou tenho a minha própria empresa. O médico que valoriza o seu trabalho, de repente vira o diretor do hospital. Deus ele faz assim. Mas por quê? É quando você valoriza aquilo que Deus deu. Ainda que o emprego hoje ele não é aquilo que você gostaria para a sua vida, quando você valoriza, quando você tem prazer em fazê-lo, meu irmão, pode ser o pior emprego que for, se você faz com alegria, Deus ele te dá alegria, satisfação daquilo que você faz. Davi, ele pegou aquele emprego que para os outros era vergonhoso e transformou num emprego abençoado. E aí quando Deus, ele vai liberar a bênção, ungir o rei de Israel. Sabe quantos pastores em Israel havia naquela época? Muitos, centenas. Mas Deus ele vai dar o endereço, ele vai mostrar a pessoa que ele iria abençoar. Ele fala, ó, Samuel, vai lá na casa de Jessé, que lá você vai ungir o novo rei de Israel. Deus deu o endereço para a bênção chegar, mas na casa de quem? Daquele que tinha pouco e valorizava, porque Deus ele falou, deve ter pensado assim, eu preciso de alguém para cuidar do meu povo, mas tem que cuidar e está disposto a dar até a própria vida pelo meu povo. Aí ele vai olhar, Eliabe, Abinadab, Samar, o vizinho da frente, o vizinho de trás, os outros que estavam ali no exército de Israel, e ninguém tinha essa característica. Deus ele olha para Davi e encontra tudo o que ele pensa no seu coração, no coração de Davi. Eu quero dizer isso para você nessa noite. Meu irmão, não importa a circunstância que você esteja passando hoje, abraça, valoriza, pega esse tempo, que seja um tempo de aprendizado, que seja um tempo de maturidade. Olha para Deus, porque grandes coisas Ele tem preparado para você. Ele olhará para você de uma maneira diferente. Ele te levantará e coisas maiores você viverá em nome de Jesus. Amém? Diga para quem está do teu lado, Deus vai te abençoar se você valorizar. Amém? Vira para quem está atrás e fala, valoriza o que Deus te deu. É um princípio, amado. Se você colocar em prática, grandes coisas vão acontecer.
Mas tem uma pessoa que foi muito abençoada e eu queria compartilhar com você. Eu até citei no casamento que eu fiz aqui no sábado. Igual teve uma pessoa que valorizou muito e foi muito honrada por Deus, que foi aquele mestre-sala do casamento que Jesus ele vai participar, onde ele faz o seu primeiro milagre. Eu queria que você visse esse texto lá em João capítulo 2, no versículo de número 6, Evangelho de João, capítulo de número 2, no versículo de número 6, Jesus ele foi convidado por uma festa de casamento. E ele estava ali, seus discípulos estão ali. Diz a palavra do Senhor que aquele casamento, para você entender o contexto, casamento antigamente era diferente dos casamentos de hoje. Muito diferente. Porque a festa de casamento, ela durava 7 dias. 7 dias. Para participar de uma festa, a pessoa tinha que ter vigor físico. Você aguenta ficar festejando 7 dias? Hein? Você aguenta? Às vezes você vai e fala assim, eu vou viajar. Você chega na praia com 3 dias, você quer voltar para casa. Fala, ai, que saudade da minha cama. Porque até para descansar, você tem que estar bem relaxado, ter vigor físico. E para uma festa de casamento, tinha que estar bem preparado. E diz a palavra do Senhor que essa festa de casamento, embora diz a palavra do Senhor que o principal ingrediente da festa acabou, que era o vinho. Mas por que o vinho acabou? Porque o povo bebeu. Eles beberam à vontade, beberam bem, já estavam ali bem satisfeitos, mas imagino eu que não tinha se completado os 7 dias. Foi quando Maria, mãe de Jesus, ela chega e fala, meu filho, aliás, ela fala, olha, o vinho acabou. E Jesus, ele olha para ela e fala, mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Passou um pouquinho de tempo, Jesus, ele vai dar essa ordem aqui, que está em João 2, no versículo de número 6. Diz assim, ó, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. O que são as talhas? São recipientes que os judeus eles usam para lavar as mãos. Ele não come sem lavar a mão. Se passasse um salgadinho na festa, o judeu comia, que gostoso, deixa eu lá lavar a mão de novo. Voltava, passava ali um pedaço de cordeiro, ele ia lá, nhaque, voltava lá. Então aquela água ficava muito gordurosa, muito suja. E cabia, em média, dentro daquelas talhas, 45 litros. Juntando as 6, daria 270 litros de água, se eu não me engano, pela minha matemática aqui, mais ou menos, 270 litros de água. Ele fala, ó, pega e completa até em cima. Ele não manda trocar água, manda completar até em cima. E água suja com água limpa dá o quê? Água suja ou limpa? Pois é. É suja do mesmo jeito. E aí Jesus ele vai fazer o seguinte, versículo de número 8. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Olha só como que esse homem ele está sendo honrado. Jesus ele tem 270 litros do vinho da melhor qualidade que já foi feito na terra. Ele manda pegar um cálice e levar para uma pessoa apenas. Só o mestre-sala que está bebendo desse vinho novo. Por que Jesus não falou, pega as bandejas, o povo está sem beber, distribui? Por que Jesus ele está mandando somente para o mestre-sala? É porque somente o mestre-sala ele valorizaria o que Jesus fez. Se eles levassem um cálice para quem já tinha bebido bem, eles poderiam dizer, obrigado, pode deixar do lado, daqui a pouquinho eu bebo. Oh, que bom. Mas
o mestre-sala, ele valorizaria. Por isso que somente ele está bebendo. Somente ele está tendo uma porção do melhor vinho sendo entregue nas mãos dele. Se alguém bebeu, bebeu depois. Mas agora, nesse momento, é inegável. Jesus ele está endereçando o melhor vinho para aquele que valorizaria. Porque o mestre-sala, na hora que ele recebe aquele vinho e bebe, ele não vai dizer obrigado, nossa, que vinho bom. Não, ele manda chamar o noivo. Ele faz uma festa ali. Olha o que diz aqui, ó, versículo de número 10. Ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam bem fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Olha a festa que esse homem está fazendo. Olha só o testemunho que esse homem está dando, porque ele está valorizando aquilo que Jesus fez. Ele está valorizando. E tem muitas pessoas que não conseguem valorizar o que Jesus fez, amado. A pessoa está vivendo, está respirando, está de pé. Se bate o carro e não morre, é sorte. Nossa, teve uma sorte, né? Foi sorte. Não consegue valorizar o que Jesus ele faz. Por isso que essas pessoas, às vezes, elas podem até estar no mesmo lugar. Mas tem pessoas no mesmo lugar que Jesus ele está dizendo, eu tenho algo novo preparado para você. E outra coisa, de onde saiu esse cálice, tem muito mais preparado. Para uns não tem diferença. Igual, por exemplo, para muitos estar aqui é mais um culto. Eu vou ali no culto, eu vou na igreja, é a minha rotina, eu tenho que estar ali. Eu tenho que ir lá mesmo, que senão o pastor ele não vai me ver na igreja, vai ficar mandando mensagem para mim, perguntando, e aí, você sumiu? Eu não gosto disso, eu vou lá por causa que é a minha rotina. Mas tem pessoas que vêm para o culto fazer uma festa com Deus. Elas valorizam cada momento do culto, elas adoram a Deus, elas ouvem a palavra, elas se apegam a ela. E é por isso que muitas pessoas, mesmo estando no mesmo lugar, estão participando de coisas diferentes. Mesmo servindo o mesmo Deus, estão vivendo coisas diferentes. Mas isso passa pelo quê? Da maneira que você valoriza a oportunidade de estar na presença de Deus. Para você, o que é esse momento? Se você, por exemplo, hoje, olhar aquele mestre-sala, mano, poxa, Jesus ele fala, não, se eu entregar para esse cara que está na minha frente aqui, ele vai falar, não, é para mim um vinho normal, obrigado por ter sido o primeiro. Esse homem não, ele chama o noivo e fala, não, vem cá, eu quero te honrar aqui, eu quero te agradecer, eu quero mostrar que você é diferente, eu quero mostrar para você que todo mundo vai por esse caminho, mas você está indo por esse, você está no caminho certo, você está indo pelo caminho melhor. É diferente, isso é valorizar, amados. E esse princípio, ele faz com que nós recebamos coisas de Deus maravilhosas, porque Deus só entrega coisas grandes àqueles que valorizam as coisas pequenas. Diga assim, Deus só entrega grandes coisas àqueles que valorizam. Você tem valorizado? A pergunta é essa. Porque não é simplesmente querer. Você tem que ter ali uma projeção que Deus ele vai fazendo. Sendo fiel no pouco, Deus vai colocar a pessoa sobre muito. A mesma coisa se nós levarmos esse princípio que vale para todas as áreas da nossa vida, levamos para a nossa vida espiritual. Ô pastor, eu queria ser mais avivado. Eu queria ser uma pessoa que sente o Espírito Santo se mover dentro de mim. Eu queria, pastor, em nome de Jesus, sentir uma manifestação tão forte do Espírito Santo. Eu queria sair correndo dessa igreja pregando o Evangelho. Eu queria sair daqui hoje pegando as pessoas que eu tenho dificuldade com elas e dizer que amo elas.
Eu queria isso na minha vida, mas isso só vai acontecer, essa grande manifestação, se a primeira acontecer e você valorizar. Igual essa palavra, ela está fazendo sentido para você, coloque ela em prática. Aplique ela na sua vida. Comece a olhar para aquilo que Deus ele te deu. Se ele te deu uma casa simples e humilde, agradeça por aquela casa. Se hoje você mora de aluguel, agradeça por você ter condição de pagar o seu aluguel. Se você tem um carro que não é aquilo que você gostaria, ou se você está andando de ônibus ou andando a pé, agradeça a Deus. Porque coisas maiores ele só dará para aquele que consegue agradecer pelas pequenas que ele já deu. Porque ele viu uma medida em você que ainda não estaria preparado para viver coisas maiores. Não é que está demorando, ele está esperando você valorizar. Se você tem fé hoje para vir aqui na igreja, está longe dos caminhos do Senhor, use essa fé e fala, não, eu quero voltar para Jesus, eu quero me entregar para Jesus, depois eu quero me batizar. Batismo está chegando aí, meus amados. Eu quero me batizar nas águas e depois eu quero perseverar, eu quero fazer as coisas para Deus. Porque se nós aplicarmos esse princípio, eu garanto para você que coisas muito maiores Deus tem preparado. Eu falava com os obreiros, eu nunca na minha vida imaginaria que Deus, ele através da minha vida, ele realizaria um projeto dele, que era fazer um ministério. Nunca, nunca, financeiramente para montar uma igreja, nunca, nunca, nunca passou pela minha cabeça, nem em condição. Mas quando você valoriza aquilo que você recebeu de Deus, Deus ele vai te colocar por coisas maiores, que você nunca imaginou, que você nunca sonhou, que você nunca vivenciou. Valorize. Olhe para o que você tem hoje. Essa oportunidade pode ser a última nossa, mas ainda que seja a última oportunidade, eu quero valorizar cada minuto deste culto, adorando o meu Senhor. Amém? Então, se você praticar isso, você vai ouvir aquilo que Jesus ele disse no começo dessa mensagem. E eu quero reler com você em Mateus 25, no versículo 23, para a gente poder orar. Diz aqui a Mateus 25, no versículo de número 23, diz assim: Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do seu Senhor. Amém? Bem está, servo bom e fiel. Aproveita hoje, aproveita esse momento. Jesus, ele está aqui, tá bom? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Se coloque de pé toda a igreja. E amados, todos vocês, põe a mão assim na altura do teu coração. Feche os seus olhos. Eleve o teu pensamento a Deus. Pastor, eu gostaria de viver coisas maiores. Eu preciso viver coisas maiores. Então você precisa receber essa oração. Eu quero orar por você para que você venha receber isso. Mas antes de orar para receber, eu gostaria de fazer um convite para você que hoje está aqui em entregar. E entregar, amados, é você confiar em Deus. Quem entrega para Deus nunca perde. Tem guardado no melhor lugar. Eu gostaria de fazer um convite para você
antes de nós orarmos, para recebermos a virtude do alto, eu gostaria primeiramente que você pensasse: o que é esse culto aqui para você? O que é estar na casa de Deus para você? Porque nós temos um Deus que nos sonda. Não tem como viver coisas maiores sem valorizar as pequenas coisas. Você sabia que um aperto de mão que você dá a um irmão na igreja faz total diferença? Um abraço que você proporciona a uma pessoa muda a vida de pessoas. E Deus, ele vê, amado. Deus, ele vê as pequenas coisas, aquelas que ninguém consegue enxergar. Diante de Deus não passa desapercebido. Eu falava uma vez de uma pessoa que todo domingo ia lá na porta e me dava um abraço, uma senhorinha. E ela falava: ô pastor, eu amo te dar um abraço, eu amo o abraço que eu recebo, porque é o único abraço que eu recebo na semana. Na semana ninguém da minha família me abraça, ninguém olha para mim, ninguém se preocupa. Mas eu chego na casa de Deus, Deus, ele se preocupa comigo, os irmãos se preocupam comigo. Eu me sinto bem. Você acha que Deus, ele se esquece disso, amado? Você acha que Deus, isso passa desapercebido na memória do Senhor? Mas da mesma coisa que as pequenas coisas não passam desapercebidas para o bem, aquelas pequenas coisas também não passam desapercebidas para o mal. As murmurações, as escolhas de sermos melhores irmãos do que sermos melhores filhos. E isso passa pelo pressuposto de nós encobrirmos erros. Tem coisas que o Espírito Santo já te mostrou que está errado, que não é Deus, que não é a vontade de Deus. Tem coisas que o Espírito Santo já te mostrou, já testificou. Mas às vezes nós preferimos ser melhores irmãos do que melhores filhos. E essa escolha, ela faz com que nós agrademos a terra e entristeçamos o céu. Aí as bênçãos que estão no céu, elas não vêm. Aí o avivamento tão aguardado não vem. Porque o avivamento, ele vem sobre a vida daquele que escolheu ser o melhor filho. Aquele que valoriza, que faz a festa com aquilo que Jesus faz. Com aquilo que Jesus é. Em nome de Jesus, o que Deus tem preparado para você é algo muito maior. Mas eu queria te perguntar aqui nessa noite, você que está aqui, o que você tem sido? Você consegue valorizar o sacrifício da cruz? Não da boca para fora, mano. Não da boca para fora. Mas em mudança de vida, em falar assim: meu Deus, esse pecado nunca mais. Porque eu prefiro ser melhor filho, amados. Eu amo os meus irmãos em Cristo. Mas eu prefiro ser melhor filho. Por isso que às vezes a pregação, ela pega. Fazendo uma visita recentemente
Eu fui assim, instruído pelo Espírito Santo a falar com a dona da casa, que a dona da casa vivia dizendo: o Deus ele me mostra, Deus ele me fala, o Espírito Santo. Eu falei: minha irmã, mas não é o Espírito Santo não, porque você está fumando escondido, e eu sei, e se eu sei, Deus sabe. Não é o Espírito Santo não, por causa que se fosse o Espírito Santo, você não estava cobertando certos tipos de erro. Talvez se você prefere ser uma grande mãe, mas não uma grande serva. Pedir perdão pela franqueza, mas não tem como. Sem confronto, não tem espírito, não tem mudança. Hoje essa mensagem ela vem para colocar as coisas no lugar, para mostrar para todos nós o porquê que às vezes muita coisa não acontece. Você quer subir aqui e trazer uma mensagem, você tem que valorizar o momento de ouvir a mensagem. Você quer ser um canal de bênçãos, valorize o momento de receber as bênçãos de Deus. Pastor, eu preciso hoje entregar a minha vida para Jesus. Então eu quero orar por você. Se tiver alguém aqui que não entregou a vida para Jesus, vem aqui na frente. Pastor, eu quero voltar para Jesus, eu estou afastado da presença do Senhor. Eu estava na presença de Deus, as coisas tudo dando certo, eu estava prosperando, mas não valorizei. E hoje eu preciso voltar, porque não está dando certo. Eu quero voltar para Jesus. Se tem alguém que está afastado da presença do Senhor, sai do lugar e vem aqui na frente, em nome de Jesus. Pastor, para mim o problema é que não está tendo conexão. Eu estou ainda me sentindo muito travada, eu não estou conseguindo orar, não estou tendo forças para caminhar, eu não estou tendo força, mas eu tive força de vir até aqui na igreja. O que eu preciso fazer? Vem até aqui no altar, falar com Deus, colocar o fardo pesado, Ele te dará um fardo leve. Tem alguém que se encontra dessa maneira? Se tem, vem aqui na frente agora, porque eu quero orar por você. Se caso você estiver se sentindo dessa forma, precisando vencer essa barreira para que coisas maiores elas venham, sozinho você não vai conseguir. É somente com Deus, na força do Senhor Jesus, que nós vamos conseguir vencer